Boa noite, a paz do Senhor para todos. É com muito prazer que a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai recebe a todos os irmãos e amigos que estão conectados conosco. Bem-vindo ao Congresso da EBD. O nosso congresso, esse ano, tem como objetivo o fortalecimento de saberes, através dos temas, os nomes de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus e as promessas de Deus. Munidos desses conhecimentos, professores e alunos, com certeza, terão mais respaldos para a sua vida na Palavra de Deus. Queremos informar também que a Escola Bíblica Dominical é para toda a família. Está funcionando online, de berçário até os adultos. Se você tiver alguma dúvida, ligue para a Secretaria da Igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. E é muito bom estar aqui, louvando ao Senhor nesse congresso da Escola Bíblica Dominical desta igreja, onde nós podemos compartilhar da palavra de Deus e dos nomes de Deus. E o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é forte, e é isso que nós vamos cantar juntos, celebrarmos juntos, aonde você estiver, acompanhando esse congresso, que você possa cantar juntamente conosco. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tixequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tixequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. o pastor de Israel. Vamos cantar juntos. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu
Aleluia! Nosso Deus governa sobre todas as coisas, Ele é soberano, Ele é o Deus forte. Nós continuaremos cantando, louvando ao nosso Deus. E essa canção diz que o nome de Jesus é sobre todas as coisas. Nós vamos declarar isso juntos. Não há outro nome que não seja o nome de Jesus. De Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Vamos cantar juntos no início. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Nomes mais doces, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime é o nome de Jesus. não há outro nome que não seja o nome de Jesus. Tu és adorado, Senhor, em nosso meio. Não há outro Deus além de Ti. Recebe o nosso louvor, a nossa canção, de todo o nosso coração, de toda a nossa expressão. E tudo isso lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. É muito bom a gente chegar ao final desse mês de abril, celebrando o mês da Escola Bíblica Dominical e participar desse congresso especialmente preparado para edificar a sua vida. Que bom! Nós louvamos a Deus. Que o Senhor nesta noite e amanhã pela manhã e também à noite derrame bênção sobre sua vida. Quero parabenizar toda a equipe da Escola Bíblica Dominical por seu esforço constante
de usar as múltiplas plataformas para que o conteúdo da escola bíblica em diferentes formatos chegue a cada faixa etária da nossa igreja. Nesse final de semana, então, nós celebramos todo esse trabalho com o Congresso da Escola Bíblica Dominical. Seja muito abençoado. O nosso orador para esse encontro é o doutor Valtair Afonso Miranda, diretor executivo ou diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. É um contemporâneo, nós estudamos juntos de 92 a 95 e é um homem de Deus que vai edificar a sua vida. Atualmente, ele se dedica integralmente a dirigir academicamente o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, com diversos cursos online e cursos presenciais. Que Deus use a vida dele de uma forma muito especial. Nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esse encontro, por essa escola bíblica, pelo empenho dos professores e também dos alunos, pela família Sinai que se encontra aqui nesse congresso e tem a oportunidade de ser abençoada através do estudo dos nomes de Deus, o único Deus verdadeiro. Nós queremos agradecer e pedir a tua inspiração e iluminação através da vida do pastor Valtair. Oramos e agradecemos fazendo isso no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, é uma alegria participar com vocês deste congresso, mesmo que à distância, pelas mídias sociais, aqui pela internet, para falarmos deste tema tão precioso que é a pessoa de Deus. Eu me alegro pela oportunidade de ministrar sobre esse tema, de tratar desse tema com você, porque Deus é o maior dos nossos temas de estudo. Deus é a temática mais complexa, mais profunda, mais difícil para que o crente possa exercitar durante a sua caminhada. Então, é uma oportunidade muito linda de, durante algum tempo, conversarmos sobre este assunto, mesmo que seja por estes meios eletrônicos, pelas vias da internet. Eu lerei com você apenas um versículo e depois refletirei com você a respeito da pessoa de Deus neste versículo, ou seja, da forma como Deus se revela por meio desta passagem em especial. O texto é Êxodo 3:14, naquele momento em que Moisés se encontra com Deus, depois que ele enxerga a sarça ardente, a sarça pegando fogo, mas não se consumindo, naquele momento ele tem um encontro com Deus, e naquele encontro Deus fala para ele, Deus revela para ele, e num dos momentos mais preciosos, mais profundos do encontro, Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. E disse mais, este é o versículo 14, Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Neste momento em que pensamos sobre os diversos nomes de Deus, o que podemos dizer sobre isso é o seguinte: a pessoa de Deus, ela é inominável. Nós temos que imaginar que Deus é tão distante de nós, tão diferente de nós, que qualquer tentativa de defini-lo por meio de um nome é uma tentativa incompleta, imperfeita, insuficiente. Deus não pode ser nominado. E a própria expressão Deus, o próprio nome Deus, não é o nome dele exatamente. Então, todos os termos que encontramos na Bíblia para descrever Deus são, na verdade, aproximações, são títulos da pessoa divina, são títulos do grande Senhor do universo, do Deus dos deuses. Neste caso, cada um destes títulos revela um aspecto da sua pessoa, da pessoa da divindade, da pessoa divina. Então, quando olhamos para esse texto aqui, ele me revela um aspecto da pessoa divina. Porque no momento em que ele entrega um nome para Moisés, quando olhamos para o nome que ele entrega, o que percebemos é que este nome é um título. Este nome é um elemento descritivo da pessoa de Deus. Olha um pouquinho antes de Deus se encontrar com Moisés. Quando você acompanha, por exemplo, ali, lá pertinho dos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó, naquele momento em que Deus se revela para os patriarcas, qual é o nome revelado até eles? O que você acha?
quando você olha para aqueles encontros, com que nome Deus se revelava para eles? Com nome nenhum. Tanto é que depois dos encontros, eles chamam de meu Deus, e os outros chamam de o Deus de Abraão, ou então o Deus do meu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qual é o nome do Deus? Não tem nome. Deus é inominado. Não dá para colocar um nome em Deus, porque Deus não cabe no nome. Deus extrapola as nossas tentativas de colar o nome nele. Daí esta insistência nos textos mais antigos de usar expressões como Deus de nossos pais, Deus de meu pai Abraão, de Isaac e de Jacó. Houve um tempo, é verdade, que quando o povo caminhava lá por Canaã, eles passaram a chamar Deus de Elohim. El, a pessoa de Deus, ou simplesmente Deus, e Rim, que é uma pluralidade. É como se fosse uma forma plural de chamar o Deus único. Sendo assim, eu usaria uma forma de tradução parecida com esta. Elohim seria Deus grandíssimo. Ou seja, se eu tivesse de traduzi-lo agora, nesse momento, para vocês, a expressão Elohim, eu traduziria como Deus grandíssimo, porque é uma forma plural de falar da pessoa divina, de um Deus único. É desta maneira que Deus se relaciona com as pessoas até aquele momento, até o encontro dele com Moisés ali no monte. No monte, Deus aparece para Moisés, Deus chama Moisés e ele quer entregar para Moisés alguns elementos para ajudar Moisés no ministério que Moisés teria pela frente. Você se lembra do encontro, né? Moisés reclamando que não consegue fazer, que não tem capacidade, que não tem coragem, que não sabe falar. Então, essas coisas todas ali diante de Deus, e Deus tentando resolver. Deus entrega para Moisés uma coisa ou outra, dizendo, faz isso que dá conta, faz aquilo que resolve. E, neste momento, Deus entrega para Moisés um nome. E este nome, que daqui em diante é usado para falar de Deus. O nome aparece aqui neste texto. E ele é escrito em caracteres hebraicos, originalmente. Apenas 4 letrinhas. E no caso do hebraico, você já deve saber disso, o hebraico tem apenas as consoantes e não tem as vogais. E neste caso são apenas estas consoantes. Iod, Re, Vav, Re. Apenas estas 4 letrinhas. E quando você junta, se você não souber como pronunciar, já que não tem vogal originalmente, não tem como dizer nada por meio das 4 isoladamente, ou por meio das 4 juntas. É preciso ter uma memória da pronúncia. A memória se esqueceu, porque os judeus, de forma reverente, mesmo encontrando as 4 letrinhas do texto bíblico, Iod, Re, Vav, Re, eles não pronunciavam por respeito ao nome de Deus. Eu já disse para você que não é um nome exatamente, que é um título, mas ainda assim, por respeito a esse título revelado a Moisés, eles não o pronunciaram. E por falta de pronúncia, esqueceram como falar estas expressões. Iod, Re, Vav, Re. Como é que eu leio isso? Alguns leem como Javé, é o meu nome, outros leem como Iavé, é o meu nome, e outros leem como Jeová, é o meu nome. Mas, na prática, acho que qualquer uma dessas tentativas são apenas aproximações. Porque o que mais importa aqui é o sentido deste título que Moisés recebe de Deus, que Deus entrega para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, te enviou. E por meio desta expressão, eu sou o que sou, Deus revela um aspecto impressionante para Moisés, que até aquele momento ninguém da antiguidade tinha recebido, ninguém da antiguidade tinha esse aspecto da divindade, ninguém da antiguidade tinha falado algo semelhante sobre Deus. Porque os deuses da antiguidade não eram desta forma. O Deus que aparece para Moisés e que se revela para Moisés, que entrega esse título para Moisés, diz que ele é o que é. O que significa? Que ele é independente, que ele é autoexistente, que ele é imutável e que ele é superior a qualquer outro ser. Ele não precisa de ninguém mais, de qualquer coisa para existir. Por isso ele é autônomo. E isto tudo está na expressão eu sou o que sou. E esse tipo de revelação é única na antiguidade. Os deuses antigos não eram assim. Eles eram dependentes,
eles eram necessitados de coisas, os deuses da antiguidade precisavam dos seres humanos para alguma coisa, poderiam ficar enfraquecidos se não tivessem algum tipo de ajuda humana, mas o Deus que aparece para Moisés, o grande Deus, que se declara como também o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é o que é. Ele não precisa de ninguém mais. E a partir disso, então, a partir desta revelação, do tetragrama sagrado, que é a forma como os estudiosos denominam essas 4 letrinhas, eu quero pensar com você a respeito de características de Deus, formas que nós podemos descrever Deus, ou maneiras de descrever Deus, a partir desta revelação de Deus a Moisés ali na montanha, a partir da sarça ardente. Em primeiro lugar, eu digo para você que esta expressão indica a grandeza dele. Deus é grande. E ele é grande o suficiente para não precisar da sua criação. Ele é grande o suficiente para ser distinto da sua criação. O texto bíblico começa com a informação, com a revelação de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, ele é distinto dos céus e da terra. Ele é distinto de tudo o que foi criado depois disso. Ele é distinto do ser humano, por quê? Porque ele é a origem do ser humano. Ele é distinto da terra porque ele é a origem da terra. Esta grandeza, esta majestade que aparece no texto é próprio da expressão eu sou o que sou. E uma das marcas desta grandeza e que faz com que ele seja único, que não há ninguém como Deus, que não há nenhum ser humano, que nada criado seja como ele, é o elemento da infinitude. Está presente na expressão eu sou o que sou. Dentro dela tem este elemento. Dentro das 4 letrinhas reveladas a Moisés ali no monte, tem este elemento, tem esta mensagem. Deus é infinito. Infinitude é uma marca da divindade. Infinitude é uma característica do nosso Deus. Deus é infinito. Infinito em relação a quê? Infinito em relação ao espaço, por exemplo. Infinito em relação ao espaço da habitação, o espaço da existência, o espaço que nos cerca, que nos compreende, que nos limita, não limita Deus. Não compreende Deus. Deus extrapola o espaço. E, neste sentido, há aqui 2 passagens bíblicas que eu queria ler com você. Uma delas é o Salmo 137, a partir do versículo 7, 139, na verdade, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, diz o salmista. E agora um outro texto, dessa vez é o profeta Jeremias, que diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Veja que expressão curiosa que Jeremias usa para descrever Deus. Deus enchendo os céus e a terra. Mas o próprio salmista vai falar que Deus é maior do que os céus e a terra, porque Deus vem antes dos céus e da terra. Então Deus é infinito em relação ao espaço. O espaço não pode conter Deus. Isso quer dizer que ele é maior do que o céu e a terra. Então, Jeremias, ao dizer que ele enche os céus, está construindo aqui uma imagem bonita para falar que ele é desse tamanhão todo. Nós olhamos para o salmista e percebemos que ele é maior do que este tamanhão todo. Então, é preciso imaginar que aquilo que nós descrevemos como espaços no mundo em que vivemos, estes espaços, todos eles são habitados de uma forma linear pela pessoa de Deus. É por isso que nós dizemos que Deus é
onipresente. Já que ele é infinito em relação ao espaço, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui e não estou aí onde vocês estão. O pastor Heber está aí e não está aqui onde eu estou. Porque nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a pessoa de Deus não tem esta limitação. Ele não precisa, consequentemente, pegar um avião para sair do Brasil e ir para o Japão. Pegar um navio para sair do Rio de Janeiro e ir para Portugal. Ele não precisa se deslocar de um lugar para outro simplesmente porque ele está em todos os lugares. Ele já ocupa todos os espaços, extrapolando a dimensão espacial. Pensa na dimensão mais distante, na coisa mais longínqua que nós podemos imaginar em nossa mente. Eu sugerir para você uma estrela. Li recentemente aí sobre uma estrela, na internet, inclusive, sobre uma estrela de nome Ícaros, que é a mais distante estrela até agora detectada. Essa estrela se chama Ícaros. Essa estrela está a 9 bilhões de anos-luz de distância. Eu vou repetir, porque a distância é tão grande, mas tão grande, que é difícil até de descrevê-la. Ícaros está a 9 bilhões de anos-luz de distância. É a maior distância até agora detectada pelos mecanismos que nós temos à nossa disposição. Então, quando pensamos nessa distância, 9 bilhões de anos-luz de distância, lá tem uma estrela de nome Ícaros. Se eu saísse daqui, viajando à velocidade da luz, eu levaria 9 bilhões de anos para chegar lá. Pois bem, Deus está lá. Deus está lá. Então, imaginar que ele está aqui e no Japão é brincadeira de criança diante de uma fala muito maior do que alguns milhares de quilômetros de distância. Nós estamos pensando em bilhões de anos-luz de distância. Mas se nós imaginarmos algo aqui dentro da Terra mesmo, vamos pensar num local da Terra de difícil acesso. Pensamos, por exemplo, no local mais profundo dos oceanos da Terra. Recentemente, inclusive, assisti a um filme sobre este lugar. O nome dele é Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é, até este momento, o local mais profundo dos oceanos na Terra. Tem uma profundidade de 11 mil metros debaixo do Oceano Pacífico. 11 mil metros, 11 quilômetros debaixo do Oceano Pacífico. Se você pegasse a ponte Rio-Niterói e colocasse esta ponte de ponta cabeça, de cima para baixo, né, pendurada, você iria enfiar a ponte Niterói inteirinha lá dentro, né, e ainda não conseguiria chegar até o fundo da Fossa das Marianas. Dá para dizer, como diz o salmista, que até lá, no mais profundo abismo, Deus também está. Então, não há nenhum lugar em que ele não esteja. E isso só é possível, por quê? Porque ele é um ser espiritual. Ele não tem limitações corporais. Então, quando nós falamos sobre a mão de Deus, quando falamos sobre os pés de Deus, quando falamos sobre os olhos de Deus, nós estamos usando imagens humanas para descrever Deus que é espiritual. Porque nós, por meio de mãos, pernas e olhos, somos limitados. Deus é um ser espiritual e não está limitado por elementos corporais, porque ele é um ser espiritual, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, um ser que é infinito no espaço, um ser que é infinito nesse aspecto da presença em tudo quanto é canto, em todo lugar, ele também é um ser infinito no tempo. E isso está ali também nas 4 letrinhas reveladas a Moisés na montanha. O tetragrama sagrado, eu sou o que sou, também fala da eternidade de Deus. Eu sou o que sou, está declarando para Moisés, eu sou um ser eterno.
Eu sou infinito no tempo, não apenas no espaço, mas também no tempo. E este atributo é definido pelos estudiosos da área como eternidade. Só Deus, então, tem este atributo, a eternidade. Significa dizer, meu querido, que Deus existia antes da criação de todas as coisas, como já disse agora há pouco. Significa dizer que Deus existirá depois que estas coisas que nós conhecemos aqui passarem. Porque tudo que eu vejo à minha volta passa, mas há algo que não passa, e este algo que não passa é a pessoa de Deus. Mas, nesse caso, repito, ele é distinto destas coisas que passam à minha volta. Tudo que está à minha volta perece. A madeira, a mesa, o computador envelhece, o celular envelhece. Nós olhamos para o nosso corpo e todo dia encontramos uma ruga nova no corpo. Nós envelhecemos, nós passamos, mas Deus não. A eternidade é próprio da divindade. A eternidade é elemento próprio da divindade. Significa dizer que Deus é eterno e habita na eternidade, onde o tempo não passa, onde o início e o fim de todas as coisas estão simultaneamente na frente dele. É como se ele pudesse ver o passado, o presente e o futuro da humanidade diante dele, em um só momento. E é isso que os estudiosos chamam, então, de onisciência, porque essa perspectiva da eternidade gera a perspectiva da onisciência, porque ele é eterno, ele tem que ser onisciente. Um ser eterno é um ser onisciente. Ele é infinito no conhecimento. Ele é infinito nas coisas possíveis de serem conhecidas. Tudo que há para conhecer, Deus conhece. Deus conhece tudo que há para conhecer. Nesse caso, isso tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com as ações e os atos nossos, coisas que nós fazemos e que todo mundo sabe, coisas que nós fazemos e que ninguém sabe, aquilo que nós pensamos, tudo Deus sabe. E esta imagem aparece na Bíblia o tempo todo. O tempo todo aparece esta imagem na Bíblia. Deus sabe o que vai no coração, Deus sabe o que vai na mente. Aparecem imagens como Deus vai abrir os livros e revelar os pensamentos do coração. Estas imagens estão na Bíblia o tempo todo. Hoje nós nos assustamos com a capacidade de conhecimento encontrada na internet. Podemos achar de tudo na internet. E ficamos impressionados com o volume de informações disponíveis para qualquer um de nós ao alcance do dedo no celular ou por meio de um teclado de computador. Mas é preciso dizer que computador, celular, internet, essas coisas são nada diante de um ser que conhece todas as coisas que já existiram, que existem e que ainda hão de existir. É por isso que o salmista, lá no Salmo 139, o mesmo salmo, lido agora há pouco, agora nos versículos 1 em diante, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces, Senhor, todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais e é sobremodo elevado, não posso atingir. Esta imagem que o salmista constrói é de um ser que sabe aquilo que ele vai falar antes que ele fale. Não há como esconder de Deus qualquer pensamento, qualquer sentimento, porque Deus sabe todas as coisas. E, nesse sentido, vale o reforço aqui. Isso tem a ver com o fato que ele enxerga as coisas na eternidade e com o fato que ele é onipresente e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os lugares ao mesmo tempo significa dizer que não há limitações históricas também para Deus. Ou seja, esta lógica de passado, presente e futuro, coisas que estão nas minhas costas e coisas que estão à minha frente, que está lá atrás é meu passado, que está na minha frente é meu futuro, isso vale para mim, que estou dentro da história, mas para Deus isso não vale. Deus da eternidade tem acesso a tudo isso como se fosse uma fotografia. Ele enxerga isso
instantaneamente. Na verdade, ele já sabe tudo isso antes que ela venha à existência. É por isso que dá para dizer que antes de Deus criar todas as coisas, ele já tinha ciência da minha existência. Então, lá no momento em que Deus faz, do Gênesis 1, Deus faz as coisas, o sol, a lua, as estrelas, naquele momento em que ele fala, haja a terra, haja a luz, naquele momento ele já me conhecia, ele já te conhecia. Então, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe tudo a respeito de cada um de nós, e ele sabe isso antes mesmo de elas virem à existência. O autor de Hebreus 4,13 escreveu o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Este conceito de um ser que é, então, eterno, um ser que é onisciente, um ser que é onipresente, consequentemente, leva a um outro elemento, que é a onipotência. Também está dentro daquelas 4 letrinhas reveladas a Moisés na montanha. Deus entregou para Moisés a revelação. Eu sou o que sou. E eu sou o que sou significa eu posso todas as coisas. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Então, o salmista, lá no Salmo 115, no versículo 3, escreveu: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, não há como impedir a ação divina. Como impedir a ação de um ser que é onipotente? O que pode impedir o agir de um Deus que é onipotente? É por isso que nós conhecemos a expressão não há impossíveis para Deus. E é verdade. Há coisas impossíveis para mim e para você. Há coisas impossíveis para nós. Mas não há nada impossível para Deus, porque esta expressão só descreve o ser humano. Os estudiosos costumam dizer que a única exceção seria Deus agir contra a sua própria natureza. Daí, é possível dizer que Deus não pode mentir, Deus não pode ser injusto, Deus não pode ser infiel. A gente entende isso, faz parte da natureza de Deus. Ele não pode agir contra a sua própria natureza. Mas isso não significa dizer que ele tem limitações, porque isso não é uma limitação. É assim que ele é. Ele é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa. E este ser que se revela a Moisés deste jeito, ele é diferente de todos os outros seres que os egípcios, que os romanos, que os gregos, que os persas, que aqueles povos daquela época adoravam e celebravam. Porque eram seres menores, eram seres dependentes, eram seres que tinham suas limitações. Deus não tem limitação, diz ele para Moisés. Daí, ele ser soberano. A sua onipotência resulta em soberania. Os seus propósitos não podem ser frustrados. Ele chama Moisés para realizar a sua obra e Moisés tenta no iniciozinho ali negociar com Deus e percebe que não dá para negociar com Deus, porque o que Deus deseja será feito. Já que ele é onisciente, ele sabe aquilo que é melhor para Moisés. Já que ele é onisciente, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Sendo assim, a soberania dele é o melhor para nós. A vontade dele é aquilo que é o melhor para nós, os seus filhos e as suas filhas. E tem mais um aspecto que eu preciso trazer para você aqui. Eu estou me aproximando do final desta reflexão. Volta aqui comigo aqui. Moisés recebe, então, de Deus a revelação. As 4 letrinhas, o tetragrama sagrado, letrinhas que não sabemos como traduzir, se vamos ler como Yahvé, como Javé, como Jeová, não sabemos ao certo. O eu sou o que sou é o seu sentido, então não dá para dizer que este é o nome de Deus, o que dá para dizer é que é mais um título de Deus, porque em toda a Escritura o que nós temos são títulos da pessoa de Deus. Títulos. É isso, títulos. Porque o nome mesmo é algo que não limita. Deus não tem limitações. Sendo assim, ele é inominável. E este ser que nós chamamos de Deus, ele diz para Moisés, independente. Não tem necessidade alguma.
Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada para viver. Tudo o que existe neste momento, à nossa volta, precisa de algo para viver. Deus não precisa. Deus tem vida em si mesmo. Por isso que o Evangelho de João insiste tanto sobre a vida que Deus oferece. Por isso que Jesus prega a vida no Evangelho de João com tanta insistência. E o evangelista, no final, disse que escreveu o Evangelho para que os leitores, crendo, tenham vida. E vida em abundância, vida eterna, vida que não acaba, vida que não termina. É esta vida, é a vida que ele quer dar. E só ele pode dar, por quê? Porque só ele tem. Ninguém mais tem. Vida que não acaba, só Deus. Vida em si mesmo, só Deus. Vida autônoma, que não precisa de alimento para existir, só Deus. Nós precisamos nos alimentar para continuar existindo. Inclusive, os seres espirituais dependem de outra coisa para existir, no caso, a própria pessoa de Deus. Mas Deus não precisa de nada para existir. Isso significa dizer que quando ele criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, ele não criou porque ele precisava criar. Ele não criou porque ele estava solitário, porque ele precisava de gente para adorá-lo. Ele não precisa de gente, ele não precisa das pessoas, ele não precisa de nada. Deus não tem necessidades. Daí a expressão para Moisés: eu sou o que sou, não preciso de nada, Moisés. Não tenho nenhuma necessidade. E ainda assim eu venho chamar vocês, quer dizer, eu amo vocês de tal maneira que chamo vocês e chamo vocês para perto, convoco vocês para serem os meus servos, sem precisar. Não precisava disso. Não precisava. Ainda assim, pela graça e misericórdia, ele faz. Eu sou o que sou é, então, uma das maiores revelações do Êxodo, porque é distinta de qualquer outra figura divina do mundo antigo. A vida de Deus é eterna, vida que não morre, vida imortal. E os demais deuses do panteão dos egípcios, todos eles padecem. Todos eles, inclusive, precisam dos humanos. Você sabia que os egípcios imaginavam que se eles não celebrassem os deuses, se não fizessem os sacrifícios, os deuses ficavam fracos, os deuses ficavam com fome, os deuses, inclusive, chegavam a passar necessidades porque não tinha ninguém para celebrar e para fazer o sacrifício? Pois bem, Javé, Jeová ou Yahvé, independente da forma como nós vamos pronunciar esta palavra, Deus não tem necessidades. Os deuses gregos têm. Os deuses romanos, os deuses persas, os deuses mesopotâmicos, aqueles deuses lá do mundo antigo, todos eles eram seres menores e pequenininhos. Por isso, depois, a própria Bíblia vai dizer que Deus é um só e os outros não são. Os outros não são deuses. Sabe por quê? Porque só é possível existir um único Deus. Deus verdadeiro é só este e não há outro. Os outros não são deuses, os outros são ídolos, ídolos menores. E os textos vão dizer que são construídos pelas mãos dos próprios adoradores. Desta forma, o que nós percebemos aqui, naquele momento em que Deus aparece para Moisés, nós encontramos a revelação maior do Deus que é perfeito. Perfeito para chamar, para convocar, para criar a igreja, para nos trazer até aqui neste momento, para nos entregar um plano maravilhoso e nos convidar a fazer parte deste plano. Eu termino esta reflexão lembrando a você disso. Ele não precisava de nós, mas ainda assim ele nos trouxe, ele nos salvou, ele nos regenerou em Cristo Jesus. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que necessitamos desesperadamente da graça dele para existir. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão gracioso, tão amoroso, que apesar de nossas imperfeições, nossas carências, nossos pecados, ainda assim, ele nos perdoa, nos chama para perto, nos convoca e nos traz para fazer parte do seu plano para a humanidade. Então, ficamos por aqui. Eu continuo pensando sobre isso com você na próxima reflexão. Que Deus, esse Deus maravilhoso, esteja com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, com a igreja, que nesse momento celebra
a pessoa de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quando estou orando, sinto a ti, Jesus, Espírito divino, reluzente luz. Então minha alma entra em teu sublime altar. Me sinto como um anjo a te glorificar, pois tu és poderoso, Senhor, pois tu és o Altíssimo Deus, pois tu és e serás meu Senhor, pois tu és para todos a paz. E quando a tua glória desce sobre nós, sabemos as razões dos nomes que tu tens, porque sem merecermos amas tanto, Deus. Tu és maravilhoso e a todos eu direi, El Shaddai.